Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo sobre teoremas de proporção. Vamos ver três teoremas de proporção muito importantes. Vamos ver e aplicar, que é o teorema de Tales, o teorema das bissetrizes e o teorema de Pitágoras. E também vamos ver proporção com ângulos, que nós também podemos ter isso. Analisar a proporção e congruência de ângulos. Relembrando rapidamente o que é um ângulo, nós vimos que ângulo nada mais é que a região do plano localizada entre duas semirretas que têm a mesma origem. Vamos representar aqui rapidamente no desenho. Temos aqui um ponto de início, ponto O. Vamos imaginar aqui que tenha uma semirreta saindo do ponto O, que essa semirreta passa pelo ponto A. Temos uma outra semirreta aqui que também tem como ponto de partida o ponto O. Ela se estende infinitamente aqui, passando pelo ponto B. Então, imagine que essa tela é um plano. A região do plano que está aqui entre essas duas semirretas é que é chamada de ângulo. Ou seja, essa região aqui formada por essa abertura, a região do plano que está localizada no meio dessas duas semirretas. Só que para representar o ângulo, a gente não necessita achurar ou pintar toda essa área que está aqui entre as duas semirretas. Nós apenas colocamos esse desenho aqui, como se fosse um arco, para representar o ângulo. Nós nomeamos ângulos usando letras do alfabeto grego, letras minúsculas do alfabeto grego, como teta, lambda, alfa, gama e por aí vai, letras do alfabeto grego. Podemos usar letras minúsculas do nosso alfabeto, como podemos nomear o ângulo através do seu vértice e dos seus lados. Qual é o vértice do ângulo? É aqui o ponto onde desenhamos, representamos o ângulo justamente ao lado desse ponto. Então, perceba que o ponto O, ele é o vértice do ângulo. É o vértice do ângulo. E os lados do ângulo são as duas semirretas, o lado OA e o lado OB. Então, já que esse ângulo é formado pelos lados OA e OB e está posicionado no ponto O, nós podemos representar o ângulo assim também. Escrever AOB e o acento circunflexo no O para representar que o O é o vértice do ângulo, ou podemos escrever também BOA. Nós vimos que um ângulo é classificado pela sua medida, como por exemplo, se for aqui for 35 graus, por exemplo, Vimos que um ângulo é medido em graus. Nós vimos que os ângulos são classificados de acordo com a sua medida. Por exemplo, nós podemos ter o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau, que é quando imaginar que essa semirreta está exatamente em cima dessa daqui, ou seja, não há abertura. Aí é o ângulo nulo. Nós vimos que podemos ter ângulos agudos, que é quando eles apresentam valores menores que 90. Vimos que o ângulo que é igual a 90 é chamado de ângulo reto. Vimos também em anos anteriores, que também tem os ângulos obtusos, que são aqueles ângulos que são maiores que 90, mas são menores que 180, e o ângulo que é de fato igual a 180 é chamado de ângulo raso. São os principais nomes dados aos ângulos de acordo com suas medidas. E analisando dois ângulos quaisquer, nós vimos que se dois ângulos somados dão igual a 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. São ângulos que se complementam, por exemplo, eu tenho aqui um desenho, duas semirretas aqui, saindo desse ponto. Observa-se que o ângulo entre as duas é 90. Se eu traçar uma terceira semirreta aqui, perceba que eu vou ter dois ângulos agora, o alfa e o beta. E observe que a soma de alfa e beta dá igual a 90. Então, dizemos que alfa e beta são complementares. Se alfa mais beta, dois ângulos quaisquer, a soma dos dois for 180,
dizemos que eles são suplementares. Por exemplo, fazer um esquema aqui do lado. Temos aqui duas semirretas, essa que vai para cá, essa que vai para cá e uma outra que vai para cá. Observe que temos aqui um ângulo alfa, o ângulo beta, e observe que a soma dos dois totaliza meia volta. Meia volta é um ângulo de 180, então alfa mais beta dá igual a 180 e são chamados de ângulos suplementares. E se a soma de dois ângulos dá igual a 360, que seria uma volta completa, nós chamamos eles de replementares. Outro nome muito importante dado a dois ângulos estudados são os ângulos que são opostos pelo vértice, que é quando temos aqui duas semirretas, aliás, duas retas, RS, vamos dizer que as duas retas se encontram nesse ponto aqui. Traçado duas retas que se encontram. Perceba que esse ângulo aqui, formado pela reta R e S, é exatamente igual a esse outro ângulo aqui, que está no lado oposto. Então, veja que ângulos que estão em lados opostos do vértice, eles são congruentes, têm a mesma medida. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. E observe que esse outro ângulo aqui, o maior, é congruente com esse outro ângulo aqui que está do lado oposto do vértice. Novamente, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Vamos estudar agora ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Temos aqui duas retas paralelas, ou seja, o que são retas paralelas? São retas que elas mantêm a mesma distância sempre uma da outra, elas seguem na mesma inclinação e elas não se tocam em nenhum ponto. E temos aqui a reta T, que é uma reta transversal, ou seja, essa reta transversal, ela atravessa, ela cruza a reta R e a reta S. Então, observe aqui a situação. Estão representados também todos os ângulos possíveis de serem formados aqui, ó. Todas as aberturas aqui, ó, temos esse maior, esse daqui, esse aqui. Observe que uma reta transversal, atravessando duas retas paralelas, formou aqui o total de 8 ângulos. E esses 8 ângulos possuem propriedades específicas entre eles e algumas nós podemos observar. Por exemplo, A e C são ângulos, como nós vimos agora há pouco, são ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo A e C possuem a mesma medida. Observe também o ângulo B e o ângulo D. Eles também estão em lados opostos pelo vértice, então eles também são congruentes. A medida de B é igual à medida de B. E aqui temos também, nessa outra parte, analisando a reta T com a reta S, que E e G são ângulos opostos pelo vértice, e por isso são congruentes, têm a mesma medida. E o ângulo F com o ângulo H também são opostos pelo vértice, apresentando a mesma medida. Continuando, vamos lá. Na figura, os ângulos que estão representados com a mesma cor são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Já dois ângulos representados com cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180. Observe, por exemplo, o ângulo A com o ângulo B. Os dois juntos totalizam meia volta. Isso significa que A e B, a soma dos dois, dá igual a 180, ou seja, A e B são ângulos suplementares. Observe C e D também, E e F, e G e H. E observe aqui também, ó, se você observar o A com o D. O A com o D também forma meia volta, significa que o A e o D também formam um par de ângulos suplementares. Então, os pares de ângulos são classificados de acordo com a posição que os ângulos ocupam em relação às retas paralelas e às retas transversais. Com relação às paralelas, gente, nós classificamos assim, ó.
Interno, se estiver aqui dentro, certo? Se estiver aqui dentro desse espaço, nós dizemos que são ângulos internos. Se estiverem por fora, ou seja, esses dois aqui de fora e esses dois daqui, aí nós dizemos que eles são externos. Certo? Essa é a primeira classificação. A segunda nomeação que damos os ângulos é com relação à transversal. Temos o lado direito da transversal e o lado esquerdo, certo? Os ângulos que estão desse lado e os ângulos que estão desse lado. Quando os ângulos estão em lados opostos, quando estamos analisando ângulos que estão em lados opostos, dizemos que eles são ângulos alternos, porque eles estão em lados alternados. Agora, se estamos analisando pares de ângulos que estão no mesmo lado, nós chamamos eles de colaterais, certo? Porque eles compartilham o mesmo lado. Então, dito isso, vamos lá. Primeira classificação são os ângulos correspondentes, que ocupam a mesma posição nas retas paralelas e o mesmo lado, tudo igual, mesma posição, mesmo lado em relação à transversal e são congruentes. Por exemplo, A e E, observam, essa abertura de T, R e S tem a mesma abertura, então perceba que essa abertura aqui do ângulo A é igual a essa que está aqui do ângulo B. Eles estão do mesmo lado da transversal e na mesma posição com relação a R e S, né? Então, veja que A e E são iguais. Perceba também que C e G são iguais também. Mesmo lado, mesma medida. O B com F e o D com o H. É o que nós chamamos de ângulos correspondentes. Eles ocupam a mesma posição com relação à paralela, ou estão os dois em cima e os dois à direita, ou está, por exemplo, os dois à esquerda e os dois embaixo. B e H estão os dois à esquerda, estão os dois em cima, e H e D estão os dois à direita e os dois embaixo. Então, correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição e o mesmo lado, a mesma posição com relação à paralela, ou em cima da paralela ou embaixo da paralela, e o mesmo lado com relação à transversal, que no caso ou estão à direita ou estão à esquerda. Os ângulos alternos e internos. Primeiro, alterno quer dizer que eles estão em lados diferentes. E interno quer dizer que eles estão por dentro da paralela, lembre-se, né? Ó. Então, tá aqui, os pares ocupam lados opostos em relação à transversal e estão entre as paralelas, são congruentes. No caso aqui seria quem? Seria agora. Então, o C e o E estão internos, por entre as paralelas, e estão em lados alternos, ó, lados opostos. Aí eles são chamados de alternos internos e também apresentam a mesma medida. Dessa forma também temos o ângulo D com o ângulo F. Alternos e internos. E a próxima relação seria os alternos e externos, lados opostos, mas agora estão externos às paralelas, por fora das paralelas. Eles também são congruentes. Só observe aqui, ó. O A que está aqui fora, na parte externa, o A aqui fora, na parte externa. E do outro lado, do lado alterno, na parte externa, tem o G. Aí o A e o G também têm a mesma medida. E o B com o H são os pares de ângulos alternos e externos. E por último, os colaterais, que são os que estão do mesmo lado, ou com o mesmo lado da transversal. Aí ou estão internos à paralela ou externos à paralela. Se estão internos à paralela e colaterais, vamos lá. Interno à paralela do mesmo lado, nós temos o D com o E. Perceba que o D com o E totalizam 180. Então, o D com o E são suplementares. Da mesma forma, o F com o C. E, por último, os colaterais externos seriam A com H e B com G. Então, perceba que
Se você tem 8 ângulos aqui, mas se você conhece apenas um deles, conhece apenas um desses ângulos, a medida de um desses ângulos você consegue achar os outros 7. Vamos junto comigo. Por exemplo, vamos supor que o A seja igual a 60. Então, se o A é igual a 60, nós temos que ele é oposto pelo vértice com o C, então o C também é igual a 60. Nós vimos que essa mesma abertura que está aqui é igual a essa mesma abertura que está aqui. Temos E igual a 60 também. E por último temos G oposto pelo vértice com E, que vai ser igual a 60 também. Observe que A e B são ângulos suplementares. Os dois juntos dão 180. Se o A é 60, quanto falta para 180? Falta 120. Então, o B é igual a 120. O B com o F são correspondentes. Então, esse aqui mede 120 também. Esse com esse são opostos pelo vértice. Então, aqui mede 120 também. E esse também é oposto pelo vértice, mede 120 com esse. Então, percebam. Os correspondentes são iguais, os alternos internos e alternos externos também são iguais, os colaterais são os que estão do mesmo lado, os colaterais internos são suplementares e os colaterais externos são suplementares. O próximo teorema é o teorema de Tales, né? Tales de Mileto foi um grande matemático do século VI a.C. na Grécia. Ele ficou conhecido por medir a altura de uma pirâmide com base no comprimento da sua sombra. Observando os raios solares, notou que eles chegam à Terra inclinados. E assim, com o auxílio de uma estaca, ele concluiu que no momento em que o comprimento da sombra da estaca fosse igual ao comprimento da estaca, a altura da pirâmide seria igual ao comprimento da sombra da pirâmide. Então, o que foi que Tales fez? Ele colocou uma estaca a uma certa distância da pirâmide para poder comparar e ficou analisando o comprimento da sombra. O comprimento da sombra, tanto da pirâmide como da estaca. No momento do dia, os raios solares incidiram aqui, formando a sombra. No momento do dia que o comprimento da sombra da estaca ficou exatamente igual à altura da estaca, ele concluiu que a sombra formada, o comprimento da sombra formada pela pirâmide, também seria igual à altura da pirâmide. Então, ele estabeleceu uma proporção aqui, comparando a estaca com a pirâmide. Que proporção foi essa? Nós já estudamos razão e proporção aqui, ó. Essa razão e proporção que ele estabeleceu foi essa aqui, ó, igual a 1. Por que igual a 1? Porque ele pegou no momento em que a altura é exatamente igual ao comprimento da sombra, né? O comprimento da sombra é exatamente igual à altura. Se é igual, a razão de uma dividida pela outra é igual a 1. E estabeleceu essa razão de proporção entre o comprimento da sombra da estaca com a altura da estaca. Ele estabeleceu essa mesma razão para a pirâmide e concluiu o quê? Que aquele comprimento encontrado para a sombra da pirâmide era igual à sua altura. Então, observe que Tales ele aplicou proporção entre 4 segmentos: comprimento e altura da pirâmide com comprimento e altura da estaca. E dessa forma ele enunciou o seu teorema. Então vamos ver o seguinte: imagine que você tenha 3 retas paralelas agora, o A, a reta B e reta C. E ao invés de ter uma reta transversal, agora você tem 2. A reta transversal, ela, ao cruzar aqui, ao atravessar as 3 retas paralelas, ela gera 2 segmentos, ó, o segmento AB e o segmento BC. E a transversal 2 passando gera o segmento MNNP. Enfim, temos aqui um feixe de retas paralelas e 2 retas transversais. Observe que
O feixe de retas paralelas, ela divide, né, um setor da reta TU no segmento AB e BC de forma proporcional, ou seja, perceba, se considerarmos a unidade de medida U, unidade aqui, tal que o segmento AB seja igual a 2U, como está aqui representado, 2U, U, e o segmento BC e 3U, U e U aqui, 3U. Então, desse modo, se dividirmos AB por BC, nós vamos ter 2U sobre 3U, como está aqui, ó, 2U sobre 3U. Aí a razão fica 2 sobre 3. Então, estamos dividindo o segmento AB e BC em 2 e 3 partes iguais, respectivamente. Agora pegue o que? Uma régua, alguma coisa, e trace retas paralelas considerando os pontos da divisão. Então, vou passar uma reta aqui, ó, paralela aqui, uma aqui e outra aqui. Ou seja, um feixe de retas paralelas. Ao traçar esse feixe de retas paralelas, perceba que dividimos o segmento MN em 2 partes iguais e o segmento NP também em 3 partes iguais. Essa parte foi nomeada de V. Então, temos aqui 2V para MN e 3V para NP. Calculando a razão entre MN e NP, olha só, MN mede 2V, NP mede 3V. Simplificando o V, fica 2/3. O que foi que a gente percebeu aqui? Que AB e BC é dividido na mesma proporção que MN e NP. Então, perceba que um feixe de retas paralelas divide duas retas transversais em segmentos que são proporcionais. Então, lembrem o que é que nós fazemos com proporção. Os dois primeiros segmentos têm de ser proporcionais aos dois últimos. Então, AB com BC é proporcional a MN com NP. Então, o feixe de paralelas determina em duas transversais segmentos que são proporcionais. Então, esse é o teorema de Tales. É proporção entre segmentos. Nós podemos fazer a proporção assim, como fizemos agora, ou fazer o seguinte, que AB com MN, que os dois de cima são proporcionais aos dois de baixo. Ou o total e um trecho é proporcional com o total desse lado e um trecho. Vamos fazer alguns exercícios aplicando o teorema de Tales. Na figura, as retas R e ST são paralelas. Então, concluímos já que essas três retas paralelas vão dividir essas duas transversais em segmentos proporcionais. Aí ele diz, determine a medida do segmento DF, quanto equivale todo esse segmento, começando de D até F. Nós conhecemos AC, ó, de A até C é só somar 6 mais 5. Mas aqui desse outro lado eu tenho que saber quanto mede DE e quanto mede EF para eu somar e calcular o total, indo de D até F. Então, vamos fazer a proporção, ó. Os dois desse lado, 6 com 5. 6 com 5 é proporcional a os dois desse lado. Os dois desse lado quem são? X mais 2 e X. Pronto, já estabeleci o teorema de Tales. Agora é só o cálculo. Vamos fazer meio pelos extremos, né? 6 vezes x, 6x. E aqui 5 multiplicando todo mundo aqui de cima. Vai ficar 5x. E 5 vezes 2, 10. Passando 5x para cá. X menos 5x dá x, pronto, x igual a 10. Então, perceba aqui, ó, x mais 2. Aqui vai dar 12 e aqui é só x, vai dar 10. Então, perceba que de D até E mede 12, de E até F mede 10. Agora, de D até F, que é o total, vai medir quanto? De D até F. Aí você soma os dois, vai medir 12 mais 10, que dá 22. Agora, vamos fazer a 2. A 2 diz o seguinte, três retas paralelas R, S e T intersectam duas retas transversais P e Q. A transversal P encontra as paralelas R, S e T nessa ordem, nos pontos A, B e C.
A transversal Q conta as paralelas R e ST nessa ordem nos pontos D, E, F. Vamos fazer um desenho, é sempre bom, sempre ajuda a fazer um desenho. Então, vou botar aqui, ó, vou botar duas retas transversais quaisquer. Não importa a inclinação, é puramente representativo. E vou traçar aqui as três retas paralelas. Tentar, pelo menos, né, traçar três retas paralelas. Três retas paralelas. Que são R, S e T. Temos aqui a transversal P e a transversal Q. Aí ele diz que, a questão diz que as retas paralelas tocam P nos pontos A, vou botar aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C. E intersecta a outra reta nos pontos D, ponto E e ponto F, certo? E coloquei em ordem como a questão pediu, ó, nessa ordem D, E, F, nessa ordem A, B, C, tá aqui. Agora veja, ele fala que AB é igual a x mais 1, ou seja, esse lado aqui, ó, esse segmento aqui nessa reta mede x mais 1. BC mede 2, ou seja, de B até C mede 2. De D até E mede 5x mais 2. E de E até F mede 9. Aí ele quer saber quanto mede DF, ou seja, esse total aqui, ó, daqui até aqui. Então, vamos fazer a proporção. Estabelecer a proporção. Os dois desse lado são proporcionais aos dois desse lado. Ou então eu pego os dois de cima proporcional com os dois de baixo. Então, os dois da esquerda é x mais 1 e 2. Os dois da direita quem são? 5x mais 2 e 9. Fazendo uma multiplicação meu pelos extremos, ó, x mais 1 vezes 9 vai ficar 9x mais 9, né? Tem que multiplicar todo mundo, o x e o 1. E o 2 multiplicando todo mundo aqui de cima. 2 vezes 5x dá 10x. E 2 vezes 2 dá 4. Vou passar o 4 para o outro lado. Vai ficar 9 menos 4. Vou passar o 9x para cá. Vai ficar 10x menos 9x. 10x menos 9x dá x. 9 menos 4 dá 5. Eu encontrei o x. Aí, tendo o x em mãos, nós conseguimos encontrar todas as medidas dos lados aqui, ó. Perceba, se aqui é x mais 1 vai dar 6. Então, pronto, aqui mede 6 e aqui mede 2. E o total de A até C é só você somar 6 mais 2 dá 8. Aqui, ó, DE, quanto mede DE? 5x mais 2. 5x, você faz 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. E aqui já mede 9. Então, a medida de DF, nós vamos precisar somar quanto equivale daqui para cá e depois daqui para cá. Daqui para cá mede 27. E daqui para cá mede 9. Aí você vai fazer 27 mais 9. Assim, encontramos que DF mede 36 centímetros. Ó, pessoal, essa aqui é mais uma aplicação para o Teorema de Tales. Que o Teorema de Tales também é aplicado em triângulos. Então, vamos supor que nós temos um triângulo ABC. Está aqui o triângulo. A gente vai pegar uma régua e traçar três retas paralelas. Uma paralela à base do triângulo, que é BC. Uma paralela a essa daqui, passando pelo ponto A. E uma outra paralela aqui, passando por meio do triângulo. Aplicando o Teorema de Tales, a gente viu o quê? Que a gente pega os dois segmentos da esquerda e estabelece proporção com os dois segmentos da direita. Então, veja, os dois segmentos aqui da esquerda é AM e MB. Tá aqui, ó, AM dividido por MB. Proporcional aos dois da direita. Quem são os dois da direita? AN com NC. Tá aqui, ó, AN dividido por NC. Então, observe que nós podemos aplicar o Teorema de Tales em triângulos, desde que nós tenhamos certeza que essas três retas aqui,
o feixe de retas que foi passado aqui sejam paralelas. Em seu caderno, calcule o valor de x nos triângulos a seguir. Aqui, para fazer o teorema de Tales, é só você supor que aqui tem uma paralela, aqui também tem uma paralela, e aqui em cima uma paralela. Pronto, um feixe de retas paralelas. E fazemos a proporção pegando os dois da esquerda com os dois da direita. Os dois da esquerda é 3x, eu vou colocar 3 sobre x. E os dois da direita são 2 e 6, vou colocar 2 e 6. Meio pelos extremos, ó, vai ficar 2x igual a 3 vezes 6. Depois o x que está multiplicando vai passar dividindo, 18 dividido por 2 dá 9. Pronto, encontramos o x aí na letra A. Vamos fazer a mesma coisa nas outras questões. Aqui, ó, do lado esquerdo nós temos 6 e x sobre 2. 6 e x sobre 2 não, x mais 2. E à direita nós temos 3 e temos x. Agora faça meio pelos extremos, ó, 6x, 6 vezes x, 6x, igual a 3 vezes tudo isso aqui. 3 vezes x é 3x, e 3 vezes 2, 6. Passa 3x para cá, vai ficar 6x menos 3x, igual a 6. Ficamos com 3x igual a 6. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 6 dividido por 3 dá 2. Aqui, ó, essa reta R foi traçada paralela ao lado AB. Ou seja, temos segmentos proporcionais. Então, os segmentos da esquerda, o da esquerda, que é x mais 3 e x, proporcionais com os da direita, que é o 10 e o 6. Meio pelos extremos, vamos lá, ó. Esse de cima vezes o de baixo, lembrando sempre que você tem que multiplicar todo mundo. 6 vezes x, 6x, mais 6 vezes 3, 18. E aqui, ó, x vezes 10, 10x. Passando o 6x para lá, ser 10x menos 6x, vamos ficar com 4x igual a 18. X igual a 18 sobre 4. Não dá, né, para dividir 18 sobre 4, mas nós podemos simplificar aqui por 2. Ó. Simplificando, vai dar 9 sobre 2, ou se você quiser em decimal, você coloca 4,5. E na C também, ó, uma paralela aqui foi traçada uma reta foi traçada paralelamente ao lado BC. Então, temos também segmentos proporcionais. Desse lado, proporcionais com esse lado. Desse lado, nós temos x menos 1 e 3. Do outro lado, nós temos x mais 4 sobre x. Agora, vamos estabelecer proporção. Esse de cima vezes o de baixo. X vezes x, x ao quadrado, menos 1 vezes x, x. E 3 vezes esse daqui, ó. Fica 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Isso que está aqui eu vou passar para cá. Vamos ficar com x ao quadrado menos x, menos 3x, menos 12 igual a 0. Ficamos com x ao quadrado menos 4x, porque menos x menos 3x dá menos 4x, menos 12 igual a 0. Aqui nós encontramos, resultou numa equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, você vai ter que fazer Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Depois vai fazer x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a para encontrar o x. Aqui, pessoal, quando você fizer a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar dois valores para x. Você vai encontrar x1 igual a menos 2 e vai encontrar x2 igual a 6. Como se trata de medida, o x não pode ser negativo. Então, a solução é x igual a 6. O próximo teorema que aplica proporção é o teorema da bissetriz. Aí nós sabemos que pode existir a bissetriz dentro do triângulo e a bissetriz fora do triângulo. A bissetriz interna de um triângulo, no caso depende do vértice, por exemplo, você tem o vértice A.
Uma bissetriz é traçada dividindo o ângulo, né, do respectivo vértice ao meio. Então, se eu vou traçar a bissetriz do ponto A, do vértice A, eu vou dividir o ângulo que está aqui ao meio, né, e traçar a bissetriz. Então, quando eu traçar a bissetriz, ela vai cruzar o lado oposto aqui, ó, o lado BC. Cruzar em algum ponto aqui que eu chamei de ponto D. Então, ok. Então, traçar a bissetriz interna de um triângulo, certo? Determina sobre o lado oposto segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Traduzindo, ao traçarmos uma bissetriz, nós conseguimos gerar segmentos que são proporcionais. Novamente, pego o truquezinho que eu ensinei, pego os dois da esquerda e estabelece proporção com os dois à direita. Então, temos aqui a bissetriz, ó. Do lado esquerdo, nós temos o lado AB e o lado BD. Está escrito aqui, ó, AB dividido por BD. Proporcionais aos dois que estão à direita, que quem são? AC e CD. Está aqui, ó, AC dividido por CD. Mas eu também posso fazer a proporção de outras formas, como nós vimos anteriormente. Nós podemos aplicar o teorema de Tales de forma diferente. Posso pegar os dois de cima, proporcionais aos dois de baixo. Se eu pego os dois de cima, seria AB e AC, e os dois de baixo seria BD com DC. Também dá certo. Já a bissetriz interna, agora eu vou observar o seguinte, eu não vou mais pegar o ângulo interno e dividir ao meio, né? Por exemplo, o ângulo interno de A é esse daqui. O externo é esse aqui. A gente alonga o segmento mais um pouquinho, pega o segmento e alonga mais um pouquinho e traça o ângulo externo, né? O ângulo externo, ele é suplementar do ângulo interno. Por exemplo, se o ângulo interno for 30, então o de fora é 150, que é quanto falta para 180, pronto. Aí eu vou pegar, sempre com o auxílio do transferidor, traçar aqui um segmento que divide esse ângulo ao meio, que divide esse ângulo externo ao meio. Então, se você está dividindo o ângulo externo, então você está fazendo uma bissetriz externa, certo? Então, se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intersecta a reta que contém um lado oposto, então ela divide esse lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Traduzindo, ó, traçamos aqui a bissetriz externa, que é essa daqui, ó, AD. Em seguida, alongamos um pouco o segmento BC, se for necessário, alongamos aqui o segmento BC. Elas duas vão se encontrar nesse ponto aqui, que está chamado de ponto D. Quais são os segmentos que são proporcionais aqui, ó? Nós vamos fazer DB com DC, proporcionais a AB com AC. Ou seja, esses dois segmentos aqui, os dois lados adjacentes ao o vértice A, né, que é onde está o ângulo de interesse, o ângulo externo, os dois lados adjacentes ao A, quem é? É AB com AC. Eles serão proporcionais a esses outros dois aqui, ó, DB com DC. Aí um truque bem legal, você colocar D e D, percebam, D e D, que é o ponto até onde se estendeu a bissetriz, e o A e o A, que é o vértice onde você está colocando a bissetriz, aí perceba, ficou B e C, B e C. Então é um jeito bem legal de lembrar como é que fica se a bissetriz for externa. E se for interna, não, pega os dois da esquerda com os dois da direita. Por exemplo, vamos aplicar aqui o teorema da bissetriz. Aqui na A se trata de uma bissetriz interna. Perceba que está dividindo o ângulo interno. Então, é uma bissetriz interna, certo? Só vou botar assim, B interna, bissetriz interna. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar os dois da esquerda, proporcionais com os dois da direita. Aí, o que é que nós temos à direita? À direita, nós temos 18 e 11 menos x. E os dois da direita são 15 e o x. Pronto, já apliquei o teorema, agora vamos fazer os cálculos. 18 vezes x vai ficar 18x igual a 15 vezes essa parte de baixo aqui, ó, vou ter que fazer 15 vezes 11, né? Sempre lembrando que tem que multiplicar todo mundo. Então, 15 vezes 11, que vai dar 165, menos 15 vezes x, que dá 15x.
Passando 15x para cá, ele vai vir positivo, já que está negativo. Aí 18. Somando 18 mais 15, nós vamos ter 33. 33x igual a 165. Aí o 33 que está multiplicando, você vai passar dividindo. Nós vamos ter 165 dividido por 33, que dá igual a 5. Pronto, encontramos x igual a 5. A B você vai fazer da mesma forma. Vai pegar os dois da esquerda, que é 5 e x mais 3. Os dois da direita, que é 8 e 2x. Vai calcular o x. E na B você vai encontrar x igual a 12, ok? Fica para vocês aí fazerem a B. Perceba que a C e a D são agora bissetriz externa. A bissetriz externa. Então, eu vou aplicar o teorema da bissetriz externa. O da bissetriz externa diz que o lado AB com o lado AC, certo? É AB com AC é proporcional com, vou pegar de D até B também, e de D até C também, percebeu? A até B, D até B. De A até C, de D até C. Então, vamos lá. Quanto é que mede AB? AB mede 28. AC, 24. Aí, de D até B. De D até B, está dividido em 2, eu vou ter que somar. De D até B é 20x. É o 20 e o x. Então, eu coloco 20 mais x. E de D até C é só o x. Agora, fazendo a multiplicação, já apliquei o teorema, vão ficar 28 vezes x. 28x igual a 24 multiplicando os dois que está em cima. Aí, 24 vezes 20 vai dar 480. Mais 24 vezes x, 24x. Passa o 24 para cá, o 24x. Vai vir menos 24x. 28x menos 24x dá 4x. Vai ficar 4x igual a 480. Aí o 4 que está multiplicando passa dividindo. 480 dividido por 4 vai dar x igual a 120. Então, na letra C, x igual a 120. Você vai fazer a mesma coisa na D. Como é que ficaria a D? Vou usar a mesma formulazinha. AB. AB mede 10. 10. AC mede 5. 5. Aí de D até B. De D até B tem o 6 e tem o x. Então, eu escrevo 6 mais x. E o DC de D até C é x. Então, quando você resolver isso aqui, também vai ficar para vocês resolverem, certo? Quando você resolver isso aí, você vai achar x igual a 6 na letra D. E por último, temos o teorema de Pitágoras, que esse é um teorema específico, que ele só pode ser aplicado em uma única situação, que é quando nós temos um triângulo retângulo. Então, o teorema de Pitágoras só é aplicado para o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que apresenta um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Então, primeiro, você tem um triângulo retângulo, certo? Está aqui, ó. Perceba que o ângulo de 90 graus está aqui. Os lados que formam o ângulo de 90, perceba que é AC e AB, certo? De medidas B e C, medidas B e C. Então, os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. E o maior lado, que é esse lado que ficou oposto ao ângulo de 90, ó, de frente para o ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. O teorema de Pitágoras tem o seguinte enunciado, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Em linguagem matemática, nós fazemos a hipotenusa ao quadrado igual a, pega os catetos ao quadrado aqui, ó, b ao quadrado, c ao quadrado e soma. Por exemplo, encontre o lado x desconhecido do triângulo. Perceba que nós temos 6 e 8.
X é referente a qual medida? X é o maior lado, é a hipotenusa. Então, lá naquela fórmula, eu substituo o x onde está a hipotenusa e o 6 e o 8 substituo onde ficam os catetos. Então, vamos ficar x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, 36 e 64 dá 100. X ao quadrado igual a 100, então eu vou precisar tirar a raiz de 100. Então, x igual a 10 centímetros. Para finalizarmos a nossa aula, eu vou resolver um problema com vocês das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que é resolvido utilizando Pitágoras, o Teorema de Pitágoras. Então, o topo de uma escada de 25 metros de comprimento. Então, veja aqui, a escada tem 25 metros. Está encostada na parede vertical de um edifício. O pé da escada está a 7 metros de distância da base, aqui, como está observado aqui. Se o topo da escada escorregar 4 metros para baixo ao longo da parede, qual será o deslocamento do pé da parede? Nós sabemos que se essa escada escorregar, ela vai vir parar por aqui, assim, ó. Vai ficar uma nova posição, por exemplo, aqui, ó. E se ela ficar essa nova altura aqui, que nós não sabemos, nós vamos calcular. Se ela se ficar escorregar 4 metros aqui para baixo, então essa ponta da parede da escada vai escorregar para cá. Então ela não vai mais ficar distante 7 metros do edifício, ela vai ficar mais distante. Aí a questão quer saber esse deslocamento aqui, quanto que ela vai se distanciar. Então primeiro eu vou calcular a que distância ela está, a que altura ela está da parede nessa posição que está aí. Então veja, aqui é 25, aqui mede 7, perceba que isso aqui vira um triângulo retângulo, e essa medida daqui para cá, ó, nós não sabemos, que é a altura. Você pode chamar de quem? De x. Em Pitágoras nós vimos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é a hipotenusa e os outros dois que sobrarem são os catetos. Então perceba que o maior lado é o comprimento da escada, que está justamente de frente ao ângulo de 90, então A é 25, vai ficar 25 ao quadrado. E os dois catetos é 7 ao quadrado. E a medida que falta, que é essa daqui, ó, que é a altura em que se encontra o topo da escada, que eu chamei de x, então vai ficar x ao quadrado. Então vamos lá, 25 ao quadrado dá 625, 7 ao quadrado dá 49, vamos passar os 49 para cá. Vai ficar 625 menos 49. 625 menos 49. Dá 576. Aí agora, para você encontrar x, já que está x ao quadrado, você vai precisar tirar a raiz quadrada de 576. Tirando a raiz quadrada de 576, dá 24. 24, no caso, 24 metros. Então, do jeito que está aqui o nosso problema, o topo da escada está a 24 metros do chão. Aí a questão diz, se ele escorregar 4 para baixo, se ele vai escorregar 4, ele vai descer 4. Se ele descer 4, ele vai ficar a que altura? Se estava a 24, ele vai descer 4, é só você subtrair 4. Então, ele vai estar agora a uma altura de 20. Eu vou representar aqui embaixo o novo triângulo, certo? Como vai ficar? Ele vai ficar, a escada agora vai ficar um mais inclinada, um ângulo um pouco menor. Agora, também continua sendo um triângulo retângulo, só que agora, né, a escada continua tendo 20 metros, só que agora a altura que ela se encontra, já que ela desceu 4, agora é 20. E nós não sabemos em que posição agora, que distância estará o pé da escada até chegar no edifício. Então, vou chamar aqui agora de y, né? Vamos encontrar o y. Novamente, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer Pitágoras. Meu A nesse novo triângulo continua sendo 25, o maior lado.
E os catetos agora são 20 e o y. Então, está aqui 20 ao quadrado e y ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 20 ao quadrado dá 400. Passa o 400 para cá. 625 menos 400 igual a y ao quadrado. Encontramos y ao quadrado. 625 menos 400 dá 225. Para encontrar o y, agora nós vamos tirar a raiz quadrada, porque o y está ao quadrado. Então, para encontrar o y, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, agora o pé da escada, ele escorregou 4 aqui na altura. Então, agora o pé da escada vai estar deslocado 15 metros do edifício, certo? A distância do pé da escada até chegar até o edifício. Então, quanto foi que ele deslocou? Quanto foi que o pé da escada escorregou? Perceba, ele estava com 7. Ele estava a uma distância de 7. Agora está com a distância de 15. Então, ele escorregou quanto? É só você fazer 15 menos 7. E vai dar 8. Então, ele escorregou 8 metros. No caso, é a letra B. Por hoje é só, pessoal. Se cuidem, né? Fiquem em casa e até a próxima aula.